Amém. Estamos de volta. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. E nós iremos ler um texto aqui bem interessante, que vai muito de encontro àquilo que é proposta nossa aqui hoje. Então, Números capítulo 14, eu quero ler com você a partir do verso de número 20 até o verso de número 23. Está aí projetado para você na tela, mas eu desejo que você abra a sua Bíblia, marque esse texto, assim como eu já fiz aqui hoje, e nós vamos então aprender um pouco sobre essa questão. O Deus da verdade. Essa é a mensagem, ao meu ver, olhando para o livro de Números, principal desse livro. E nós vamos entender um pouco mais o porquê disso, tá certo? Vamos ler então, irmãos? O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Amém, irmãos? Estou um pouco rouco aqui, os irmãos vão me perdoando aí. Irmãos, esse texto, ele é muito importante para aquilo que nós vamos falar agora. E ao longo aí do nosso estudo você vai entendendo o porquê. E eu desejo que você leia depois, você vai chegar lá ainda, nós estamos apenas no início aí do livro de Números, na nossa leitura bienal, mas quando você chegar, você deve ler todo o texto, né? Todo o livro com muita atenção, mas quando você chegar lá nesse capítulo aí 14, você vai ler ele com bastante cuidado. Aliás, nós já estamos, né? Hoje foi a leitura de hoje. Então, eu desejo chamar a sua atenção para esse capítulo e também a partir do capítulo de número 20, onde consta assim, questões bem interessantes, importantes para a fé cristã, e você vai entendendo isso à medida que vamos estudando aqui, e eu vou citar isso também lá na frente para você. Tá certo, irmãos? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. O Deus da verdade. Ou você poderia entender também esse tema como a veracidade de Deus, né? O Deus que fala a verdade, tudo aquilo que sai da boca de Deus é a verdade. É sobre isso que nós vamos meditar aqui nessa noite. Então, hoje eu quero estudar um pouco com você esse livro que, como todos os outros da Bíblia Sagrada, e até aqui como nós estamos vendo no Antigo Testamento acerca da Torá, tem muito a nos ensinar, sempre a respeito do próprio Deus e também a respeito do povo de Deus, tá? Então eu vou mencionar algumas características e nós vamos conversando aí a respeito dessas características. Lembrando, irmãos, como eu falei lá no início, eu dividi esse panorama em 2 tempos, né? Para que assim nós possamos tirar mais proveito aqui do livro, porque esse livro, ele é talvez um dos mais desprezados aí por todos os crentes na leitura da Bíblia em 2 anos, ou na leitura da Bíblia toda, né? Normalmente a gente vai bem, para quem começa a ler a Bíblia em Gênesis, nós não começamos em Gênesis, você sabe muito bem disso, mas nenhuma leitura natural da Bíblia, você começa ali em Gênesis, e você vai bem até Êxodo, Levítico, você começa a capengar. Quando chega em Números e você vê toda essa numerologia aí, todas essas citações aí, muita gente fica pelo caminho. Então, talvez seja o seu caso, né? Talvez você começou a ler o livro de Gênesis e foi, antes de chegar em Números você parou. Então, eu convido você a voltar a ler ou continuar lendo com muito entusiasmo, porque esse livro ele é muito importante. E para você que está aqui já nos acompanhando, esse é o primeiro livro que a gente divide em 2 tempos, o próprio livro. Já fizemos isso, mas sobre outras perspectivas. Por exemplo, o livro de Gênesis,
nós separamos em 2 panoramas, mas falamos do livro de Gênesis e depois falamos do personagem, né, de Abraão. Êxodo também, falamos do livro de Êxodo e depois falamos do personagem Moisés propriamente dito. E esse aqui vai ser uma divisão do livro, tá certo? Então, nós temos muito a aprender, irmãos, tá certo? E na próxima quarta-feira que vem, Deus nos abençoando, nós vamos ver a história da salvação, vamos ver as divisões naturais que o livro de Números nos proporciona, e é importante isso porque nós vamos tratar da terra prometida, e essas divisões é como que se elas marcassem os momentos exatos assim da peregrinação, da caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida. Você sabe que o povo está preso no Egito, sendo escravizado, e depois, com a vinda de Moisés, o ministério de Moisés, já vimos isso lá atrás. Moisés, então, é aquele que iria libertar o povo. Então, é Moisés quem está dando essas orientações, essas leis, ensinando o povo, porque o contexto do Pentateuco é o seguinte: Moisés está juntamente com o povo no Monte Sinai, na planície de Moabe, e a terra prometida está à frente. E Moisés está então ensinando o povo. Tanto é que quando nós formos fazer o nosso panorama de Deuteronômio, você vai ver que nós vamos dividir ele, tem um tópico lá do nosso panorama que é as divisões, como nós fazemos em vários livros, vamos fazer em Números e também em Deuteronômio. Você vai ver que Deuteronômio praticamente é baseado em 5 discursos que Moisés dá para o povo antes que esse povo entre propriamente dito na terra prometida. É maneiras, formas, né, que o povo deveriam viver a partir de então em uma terra santa, em uma terra que foi dada pelo próprio Deus. Então, tudo isso nós iremos ver ainda no futuro. E o livro de Números, a divisão dele também vai mostrar isso, né? Mas isso é um assunto para a próxima quarta, para o nosso próximo panorama, tá certo? Então, primeira característica, como sempre, não podia ser diferente, é a autoria do livro. E como nós já estamos vendo acerca de todos os outros livros do Pentateuco, e isso ainda será verdade acerca do livro de Deuteronômio, nós também cremos que o livro de Números ele foi escrito pelo próprio Moisés, guardadas as devidas proporções. O que significa isso? Você bem sabe que necessariamente não precisou, né, ou não precisaria ser o próprio Moisés quem estava escrevendo à mão. Ele poderia estar ditando, contando, e os seus amanuenses, né, ou os seus escribas, eles então iam escrevendo, como também poderia ter sido escrito pela pena do próprio Moisés, tá certo? Um detalhe diferente dos demais livros do Pentateuco sobre o livro de Números é algo muito interessante. Veja só, muitos estudiosos tratam a escrita ou a autoria desse livro não como uma escrita do próprio Moisés, nessas proporções que nós acabamos de falar, mas sim de uma biografia acerca de Moisés. Se você for para Números capítulo 12, a partir do verso 3, se não me falha a memória, você vai ver um ajuntamento, um casamento ali entre um homem e uma mulher que não se devia, né? Uma mulher cuxita, se não me falha a memória, e lá embaixo vai estar o texto falando de Moisés na terceira pessoa, ou seja, Moisés era um homem manso, Moisés era um homem tranquilo, né? Mais do que qualquer outro personagem ou mais do que qualquer outro ser humano na terra. Então, por esse motivo e outros não tão diretos como esse, se eu não me engano é Números 12, o verso 3, pode ir lá que você vai ver o texto falando isso, e mais assim o 1 e o 2 vai tratar desse casamento que eu falei. Mas tem outras referências, ou melhor, inferências dessa mesma natureza. Direto, você só vai ter essa, de Números 12, verso 3. Se alguém abrir lá, né, e confirma aí para mim nos comentários. Você vai ver o livro tratando de Moisés, como se Moisés estivesse falando dele mesmo na terceira pessoa. Mas essa questão ela é muito comum em toda a Bíblia Sagrada e também em todo o Pentateuco. Agora, nós vimos isso acerca dos outros livros, né?
não mencionei aqui, mas existe também esse tipo de situação nos outros livros, que nós já conversamos aqui do Pentateuco, mas os estudiosos não são, eles não dão crédito ou não trazem esse mesmo aspecto para os outros livros, só para o livro de Números. E as referências são muito poucas, como eu falei, diretamente você só vai ter essa. As outras são inferências, dão a entender que está falando de Moisés na terceira pessoa, mas é muito pouco, né? Além de ser uma questão comum. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, o verso 9, o verso 10, aliás, deixa eu pôr para você ver exatamente a mesma situação. Deixa eu colocar aqui, e nós vamos ver isso a respeito do próprio Jesus. Lucas 19, o 9 e o 10. Deixa eu marcar aqui e ajeitar a tela para você de novo. Olha só, Lucas 19 é um texto que você conhece muito bem. Vai dizer o seguinte: então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você tem uma Bíblia como uma que eu tenho aqui, que é aquela que eu usava no púlpito antes de a gente migrar para a Nova Almeida Atualizada, a Bíblia Thompson, ou até mesmo algumas Nova Almeida Atualizada, ela vem com umas marcações em vermelho. Então você vai ver isso nos Evangelhos, e você vai ver isso até mesmo no livro de Atos, poucos momentos, né? E também você vai ver isso no livro do Apocalipse. Essas marcações em vermelho são palavras do próprio Jesus. E nessa situação, esse texto de Lucas 19, o versículo 9 e 10, é exatamente uma situação dessa. Então, necessariamente aqui no verso 10, você tem a mesma coisa que lá em Números capítulo 12, verso 3. Né? Aqui é o próprio Jesus falando dele mesmo, mas em terceira pessoa. Aqui você vê o narrador, aqui, ó. Então Jesus lhe disse, aqui é Lucas, são palavras do próprio Lucas, aí daqui em diante são palavras do próprio Jesus. Né? E você tem aqui no verso 10 Jesus falando a respeito de si mesmo, em outra pessoa aí. Né? Então, isso é algo muito comum, não é motivo para se crer que o livro de Números não fora escrito pelo próprio Moisés, tá certo? Então, com relação à autoria, eu quis trazer esse detalhe para você, e como eu disse, as outras inferências são muito poucas, né? E mais ainda você vai ver no livro de Números, como nos outros do Pentateuco, vai ver isso também em Deuteronômio, muitas vezes onde o texto fala, e Deus falou a Moisés, e Moisés disse ao povo, e Moisés falou ao povo, ou Moisés fale ao povo. Então, é só um detalhe que eu quis trazer para você aí, acerca de algum tipo de discussão sobre a autoria, mas ela é muito pouca, é muito pequena para a grandeza, né, de detalhes que tem e referências que tem a respeito da escrita para, né, ou do próprio Moisés para com esse livro também. Tá certo, irmãos? Título do livro. Como sempre nós temos feito aqui, né, eu tenho mostrado para você em duas etapas, em hebraico e também em grego. Né? E sempre a tradução hebraica ela vem da Bíblia, a gente chama de Bíblia hebraica mesmo, né? E sempre a tradução em grego vem da Septuaginta, que é uma tradução também da Bíblia em grego, e eu já até indiquei para você aqui, é muito legal para você guardar, e você não vai entender muito, né? Mas você pode ter algo bem interessante, porque ela é só em grego, tá certo? Você teria que ter um outro material, como por exemplo esse aqui, não sei se dá para ver aí, isso, que aí sim você tem as duas línguas, tá certo? Mas vamos lá, primeiro significado em hebraico. O nome, você vai ver ele bem no início aí do capítulo 1, bem no primeiro versículo aí do capítulo 1, nós já lemos ele, né, lá na nossa leitura, que é o termo no deserto. Então, em hebraico, o título número significa no deserto. E por mais que não possa parecer,
né? Mas não tem nenhuma ligação, mas você vai perceber aqui ao longo que os dois significados, como sempre, estão muito juntos, né? Porque eles vão tratar daquilo que é a essência do livro, o conteúdo do livro, o assunto principal do livro, e o tema ou o título no deserto tem muito a ver com aquilo que o livro procura trazer para mim e para você como mensagem do próprio Deus, porque vai tratar do povo de Deus no deserto e por um motivo específico eu vou mencionar para você. E esse termo ele aparece logo no início também. O outro significado, né, em grego, ele tem o significado seguinte: números em grego vai significar censos ou contagem. Nada mais justo, você olhando para o livro, você percebe isso. Censo é aquilo que nós temos, né? Como uma pesquisa de campo sobre alguma coisa específica, então é exatamente isso também que o livro ele vai tratar. Ou contagem, aqui necessariamente você vai ver logo a seguir. Esse significado, ele tem uma importância muito grande mesmo para o nosso entendimento a respeito do livro. Principalmente esse em grego, que significa censos e também contagem. Ele vai ter uma importância muito grande, que nós vamos ver a seguir, e também ele é uma menção muito forte, né, propriamente dito, dos censos que existem no livro. Então, por exemplo, nós já lemos eles, né? Capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver só censos, né? São só contagens de pessoas e vão dar os números aí dessas contagens. E lá no capítulo 26 você também vai ter mais contagens. Você vai ver mais censos aí sendo colocados, inseridos no livro. Tudo isso tem um significado claro, eu vou mostrar para você agora, enquanto nós vamos falar do tema do livro. Tema do livro. O tema desse livro, ele também é bastante interessante e, como eu disse, ele vai muito de encontro aos significados do nome do livro, que é No Deserto, e censos ou contagens. Tá? Primeiramente, o livro ele trata da veracidade da palavra de Deus, da veracidade daquilo que sai da boca de Deus, tanto como promessa, ou você pode até entender de tudo aquilo que sai, de tudo aquilo que Deus fala. Então, aqui você vê muitas promessas ou o cumprimento de muitas promessas. Necessariamente, Números vai trazer o cumprimento de muitas promessas, você vai entender muito bem isso. Então ele chama a nossa atenção para aquilo que sai da boca de Deus, e Números está falando o seguinte: olha, tudo aquilo que sai da boca de Deus é verdade. Você não deve duvidar de nada daquilo que Deus promete, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus tem como mandamento, enfim, você não deve duvidar de nada. Essa é a mensagem que Números procura trazer para mim e para você, dentre muitas outras coisas, né? Então veja só, o texto que nós lemos, de Números capítulo 14, ele vai provar isso de forma muito clara, né? Esse tema do livro, a veracidade de Deus, ou a verdade do próprio Deus, porque ele mostra, esse texto que nós lemos lá, vai mostrar Deus cumprindo algo que ele disse que iria fazer. Pois bem, lá você viu Deus dizendo o seguinte: olha, eu perdoei, né, como você me pediu e como eu disse que iria perdoar. Pronto, eu perdoei. Mas, por causa da desobediência, eu também vou castigar vocês, eu também vou punir vocês. Então, tudo isso nós já vimos lá no livro de Êxodo e também Levítico, necessariamente em Êxodo, quando nós vimos acerca da aliança do povo de Deus. Vou mencionar isso também mais à frente. Então você tem aí, logo nesse início, por isso que eu chamei a sua atenção para o capítulo 14 e também lá para o capítulo 20, que você vai ver de forma muito própria Deus tratando dessa questão. Eu fiz algo que eu disse que iria fazer, tanto para o bem quanto para o mal, né? Poderíamos dizer assim que é o castigo, mas o castigo não é algo totalmente ruim da parte de Deus, certo? Veja bem, o povo de Deus, ele está aqui, você vai ver isso na próxima quarta, no deserto de Parã, que é um dos piores desertos aí narrados ou mencionados no Antigo Testamento, e ali Deus sempre estava suprindo o povo nas suas necessidades.
Isso porque Deus tinha prometido lá para Abraão, né, essas promessas, suprimentos. Deus tinha prometido que iria estar com o povo, andando com o povo, suprindo as necessidades do povo. Tudo isso já foi promessa de Deus. E ao mesmo tempo, esse povo estava desobedecendo Deus por causa da sua incredulidade. Então, lá no deserto estava acontecendo as duas coisas: Deus honrando a sua promessa e o povo desobedecendo a Deus, mesmo recebendo as honras da promessa de Deus. Tudo isso por causa da incredulidade do povo. Então, o Números vai tratar muito bem desse período, né, de Deus honrando o povo, Deus suprindo o povo, e o povo, mesmo assim, sendo desobediente a Deus. Isso por um motivo muito natural, incredulidade. Muitas vezes nós pecamos porque somos incrédulos. Não eu não creio em Deus. Não é isso. Talvez você que está aí, e certamente, né, a maioria que estão aqui, creia em Deus, mas em alguns momentos específicos da nossa vida, nós tendemos a desobedecer por causa de uma incredulidade naquele ponto específico, e aqui era exatamente o que estava acontecendo com o povo. Vejam só, no texto que nós lemos aqui ainda, mencionando o capítulo 14, esse capítulo é bem interessante porque, se você ler ele com atenção e observar o contexto histórico, você vai ver que o povo de Deus passou 40 anos no deserto. Esse texto que nós lemos cobre cerca de 38 anos aí dessa peregrinação, desse período em que o povo passou no deserto. E por que Deus vai trazer esse texto mostrando essa realidade? Um motivo muito simples: Deus é aquele que cumpre as suas promessas, Deus é aquele que sempre fala a verdade acerca e a respeito de tudo. Então nós devemos confiar e esperar que aconteça aquilo que Deus diz que ia acontecer. Lá no livro de Êxodo, nós vimos a aliança de Deus para com o povo de Deus, mas também nós vimos algumas proporções ou algumas orientações da parte de Deus para que esse povo se tornasse o povo de Deus. Por exemplo, você vai se lembrar, Deus disse que esse povo ia ser de Deus, ou Deus ia ser o Deus desse povo, se esse povo fosse justo diante de Deus, se esse povo andasse em retidão diante de Deus, se esse povo andasse em pureza diante de Deus, se esse povo fosse obediente a Deus, enfim, tantas outras coisas. Quando nós chegamos aqui nesse capítulo de número 14, que, como eu disse, ele vai cobrir 38 anos dos 40 anos que o povo de Deus passou ali sofrendo no deserto, por um motivo muito simples. Deus falou que aquele que desobedecesse a ele não iria entrar na terra prometida. Alguns não entraram na terra prometida, mas não foi porque desobedeceram, foi porque o tempo, né, morreram antes do tempo, enfim, muitas outras coisas. Mas, perceba, em 38 anos se passou uma geração inteira de desobedientes a Deus, que não entrou na terra prometida. Então, por causa da incredulidade. Então, esse capítulo 14, irmãos, ele é muito interessante, porque vai mostrar mais uma vez Deus cumprindo a sua promessa. Toda aquela geração que estava ali no momento era uma geração, né, a sua maioria era uma geração incrédula, era uma geração totalmente desobediente a Deus, levantavam ídolos, né, queimavam ofertas a outros deuses, tudo isso desobedecendo a Deus, duvidando daquilo que Deus estava falando, mesmo diante de todos os cumprimentos da promessa de Deus ali na sua frente. Então, eles duvidavam. Por isso, Deus então castiga esse povo, levando eles a esse deserto para sofrer, para ser penalizados e também para morrerem ali toda uma geração, porque essa geração não podia ou não poderia entrar na terra prometida, porque Deus já tinha falado isso. Ele estava conduzindo um povo santo, um povo separado, ele estava conduzindo um povo que iria andar diante daquilo que Deus tinha colocado como orientação ou como lei, né? E curioso esse detalhe aí nesse nosso capítulo, tá certo? A última coisa que eu quero tratar hoje com você, penúltima na verdade, é acerca dos assuntos principais.
tá bom? E você lendo aí o livro de Números, você vai perceber isso. Tudo isso sendo mencionado. Vamos lá. Dentro desse livro são abordados vários assuntos. Eu quero mencionar aqui alguns que eu julgo, né, mais importantes aqui para a nossa caminhada como panorama. Primeiro, você vai ler, como eu já falei aqui também, esse texto ele fala muito sobre a terra prometida, fala muito sobre a terra de Canaã. O objetivo do livro é também mostrar a terra de Canaã. Necessariamente não a terra, mas sim o preparo do povo para adentrar na terra de Canaã. Então, como que o livro mostra isso? Através daqueles censos, né? Ele tende a mostrar, através daqueles censos, todos os homens que estavam prontos, aptos para guerrear e tomar e possuir a terra que Deus tinha prometido. Então, o livro vai tratar também desse dia a dia, desses períodos de preparação do povo, dos homens necessariamente, para a guerra, né? E também para povoar a terra, invadir a terra e possuir a terra que Deus tinha dado. Aqui também no livro, nós percebemos a preparação, o treinamento desse povo, desses homens, e também para a guerra, né? E também a caminhada propriamente dito rumo à terra de Canaã. Tudo isso sendo guiado e conduzido, dirigido pelo fogo da presença de Deus. O livro também vai trazer a presença de Deus como fogo, né? E esse fogo que simboliza a presença do próprio Deus, ele é quem vai conduzindo aí esses homens e capacitando, treinando esses homens, claro, através de lideranças, né? Mas para que esse povo tivesse pronto para guerrear. A terra de Canaã foi tomada com guerra, né? Muito sangue foi derramado, sangue amigo, sangue inimigo, mas aprove Deus que assim fosse necessário para que se cumprisse essa promessa. Outra coisa, você percebe no livro que você vai ver aí aquela questão, né? A missão dos espias. Então chega um determinado momento ali dessa caminhada, dessa peregrinação, e Deus fala para Moisés mandar espias ali para a terra de Canaã para ver como é que era a terra, para sondar como é que era a terra. E esses homens então voltam trazendo relatório, mas esse relatório ele é insatisfatório, ele chega até a ser sombrio e desanima muito o povo. Então isso tem uma consequência ruim muito forte, que é o que você está vendo aqui no capítulo 14 e vai ver também aí ao decorrer de todo o restante do livro. E é uma sentença, é como se fosse uma sentença dada pelo próprio Deus, né? Deus tinha dito que aquela era a terra, tinha dito que essa terra ia ser do povo, mesmo assim o povo foi lá e diante de tudo aquilo que viu, né, trouxe um relatório totalmente sombrio, desanimador, e por isso também Deus faz esse povo vagar aí 40 anos no deserto, né, sofrendo muito, padecendo bastante. Mas da metade do livro para frente, a partir do capítulo 16, ali você vai ver o próprio Deus direcionando de novo o povo e tal, né? Também, assunto principal, primeiro nós vimos aí acerca da terra, vai tratar muito disso, a terra de Canaã propriamente dito, e também acerca da descendência. E aqui, irmãos, é uma questão muito importante, porque vai tratar diretamente da fidelidade de Deus para com aquela promessa que foi feita lá para Abraão, quando ele ainda se chamava Abrão. Então, voltando lá para o livro de Gênesis, você tem aí a Deus dizendo a Abraão que a sua descendência ia ser numerosa, que a sua descendência ia ser incontável, né? Pois bem, aqui o censo vai mostrar isso de forma muito clara, né? De novo, por isso o censo ele vai mostrar algo muito importante aí para a nossa fé, porque vai tratar exatamente dessa promessa de Deus sendo cumprida, e aqui de forma numérica, de forma prática, nós temos isso sendo mostrado aqui no livro de Números. Então, se você voltar para Gênesis capítulo 46, a
partir do verso 27, você vai perceber, já tratamos sobre isso aqui, que a descendência de Jacó, quando entrou na terra do Egito, esta terra onde eles estão, eram tão somente de 70 pessoas. Está lá em Jó 46, já falamos sobre isso aqui. Agora, em Números, né, no contexto aqui do livro de Números, veja bem, o primeiro censo que nós temos aí no capítulo 1 vai dizer que a descendência de Abraão, descendência de Jacó, passam dos 604 mil pessoas. Olha só que coisa interessante. Entraram na terra cerca de 70 pessoas, na terra do Egito, e desde então a descendência de Abraão não parou de crescer. E o primeiro censo aí numera, né, ou lista, mais de 600 mil homens. Detalhe, eram contados apenas os homens. Ficavam de fora as mulheres e as crianças. Então você pode imaginar aí a quantidade, né? Ou melhor dizendo, não podemos imaginar a descendência de Jacó, né? Vindo aí de Abraão. Tudo isso vai culminar no quê? A promessa de Deus sendo cumprida. Deus disse, e aqui está o cumprimento daquilo que Deus disse. Deus é um Deus da verdade, tá certo? A descendência, essa numerologia toda aí, né, é exatamente para mostrar Deus cumprindo aquilo que ele disse, tá certo? Terceiro aqui, assunto principal também, a relação da aliança com o povo de Deus, a relação de Deus, daquilo que Deus disse para com o povo de Deus. Então, é isso que eu quero falar com você. Quando nós falamos de aliança e da relação da aliança de Deus, né, ou com Deus, aqui você percebe também, como acabou de ver a respeito da descendência, mais um cumprimento da promessa de Deus para com o seu povo. Só que agora no que tange a aliança que foi feita por parte de Deus para com o povo. Veja bem, você se lembra que a essência da aliança, isso nós vimos lá no panorama de Êxodo, a essência da aliança que Deus fez era o seguinte: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, né? E como falei no início, hoje, aqui nós temos as devidas orientações relacionadas à aliança, ou as devidas proporções, para que essa aliança ela se tornasse algo verdadeiro, né? Um elo verdadeiro. Como disse, esse povo teria que ser um povo justo, puro, andar em santidade, andar em obediência a Deus, tudo isso nós já tratamos. Mas essa é a essência da aliança. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E também, em todo o livro de Números, você percebe a presença de Deus guiando o povo. Como eu falei, suprindo as necessidades do povo, protegendo o povo, guardando o povo, orientando o povo, conduzindo o povo na direção da terra prometida. Presença de Deus. Isso estava lá no pacto. Eu serei o seu Deus. E outra coisa que nós percebemos de forma muito clara. Você vê, além de tudo isso, Deus suprindo, guiando, conduzindo, né, derramando toda sorte de bênção. Você vê também Deus repreendendo o povo, você vê Deus castigando o povo no momento em que esse povo age com rebeldia. Tudo isso é para mostrar também a relação, né, da aliança com Deus. Ou seja, Deus ele se aliançou com o povo e também colocou diante do povo alguns mandamentos, algumas leis que deveriam sim ser cumpridas. Caso contrário, esse povo ele seria entregue a ele mesmo. Então, se o povo está desobedecendo a Deus, o que é que Deus estava fazendo? E quem vai mostrar isso para nós vai ser o panorama do livro de Juízes, né? Deus entregava o povo à sua própria sorte. Não, você não quer confiar em mim, você não quer acreditar naquilo que eu digo, então você vai viver de acordo com a sua própria orientação. E não adianta, irmão, sempre que eu e você, né, como povo de Deus, como seres humanos, decidimos andar de acordo com as nossas próprias orientações, os nossos próprios entendimentos, né, ou o nosso próprio achismo acerca da vida, nós vamos, né, arrumar para a cabeça, como dizem por aí. Foi exatamente o que estava acontecendo aqui
com o povo de Deus, tá? E isso sim, o maior castigo que Deus pode dar a alguém, ouça isso com atenção, não é que Deus estava assim, fazendo coisas ruins, não, Deus estava entregando o povo à sua própria sorte. E esse é o maior castigo, na minha visão, sempre à luz da Bíblia, que Deus pode dar a algum ser humano, é entregar esse ser humano à sua própria sorte. Ou seja, a pior forma que Deus ele pode tratar, né, comigo é deixando eu viver de acordo com a minha própria orientação. Né? Então, se eu acho que eu devo viver assim, e Deus entende que eu estou abandonando as orientações dele, Deus diz o seguinte, então viva dessa forma. Né? O pastor Neil Barreto diz que nós somos livres em Deus para errar sozinhos. E eu creio muito nisso, e é exatamente isso que estava acontecendo aqui com o povo de Deus, tá certo? Tudo isso vai mostrando a relação aí da aliança de Deus para com o povo, né? A aliança que foi feita lá atrás. Outra coisa, o assunto principal também desse livro são as bênçãos sobre as nações. E aqui tem algo muito interessante, irmãos. Vejam só, aqui não está falando necessariamente das bênçãos de Deus para com o povo de Deus. Esse assunto principal que você vai ver, o áudio abaixou? Deixa eu ver aqui. Ei, som. Acho que é porque eu me afastei aqui. Se tiver voltado ao normal, me avise, irmã, por favor. Vamos lá. Como eu disse, isso aqui é algo interessante, porque está como assunto principal também aí as bênçãos de Deus sobre as nações, sobre as outras nações, né, que não são o povo de Deus. Veja só, como já falei aqui nos outros panoramas, lá no livro de Gênesis, acerca das descendências, você viu isso? Muitos povos iriam se levantar nessa caminhada até a Terra Prometida. E a maioria desses povos que se encontraram com o povo de Deus eram povos hostis, ou seja, eram povos que tratavam o povo de Deus de forma má, tratavam o povo de Deus, né, com guerra, com açoites, com mortes, com invasões, enfim, com escravização, e nós vimos isso lá. Agora, no livro de Números, por exemplo, lá a partir do capítulo 24, você vai ver isso, né? Que bom, irmão. Ficou bom, né? Tá certo. Acho que é porque eu tinha me afastado aqui do microfone. Mas lá no capítulo 24, você vai ver que algumas poucas nações, isso é algo curioso, algumas poucas nações se encontraram com o povo de Deus e trataram o povo de Deus, né, de forma bendita, de forma boa, né? Trataram o povo de Deus com generosidade, acolheram o povo de Deus. Por exemplo, a nação de Balaão, né? Balaão é como se ele tivesse parafraseado aquilo que tinha sido citado lá atrás, né? No livro de Gênesis, ou seja, bendito será aqueles que te abençoarem e malditos serão aqueles que te amaldiçoarem. Então, Balaão tratou bom o povo de Deus e foi abençoado pelo próprio Deus por causa disso, tá? Ou seja, as nações que tratassem bem o povo de Deus, generosamente o povo de Deus, seriam e foram por Deus abençoadas. E aquelas que trataram mal o povo de Deus foram por Deus amaldiçoados. Prova disso é que nenhuma dessas nações que trataram mal o povo de Deus prevaleceram no final, né, contra o povo de Deus. Então, isso também é algo que cai aí no livro de Números com bastante eficácia, principalmente lá no capítulo 24, tá certo? Então é isso que nós temos como características aqui iniciais do livro de Números, e eu quero colocar agora 2 lições para eu e você, coisas que nós podemos aprender com tudo isso, né, até aqui, com essa nossa caminhada no livro de Números até aqui. Primeira lição, irmãos, olha só, nós devemos ficar sempre atentos à voz de Deus, né? Por quê? Porque a palavra de Deus nunca falha. Então hoje você tem a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, como voz de Deus, e nós hoje precisamos ficar atentos a tudo aquilo que está escrito,
Porque o livro de Números ele é uma prova muito clara, e principalmente o capítulo 14 que nós lemos aqui, que a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, não vai falhar, né? Tem até uma música do Davi Sasser que fala exatamente isso, né? Que Deus não falha, a palavra de Deus, a voz de Deus, o comando de Deus nunca falha. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso. Tanto às promessas, por que as promessas, né? Porque muitas vezes nós temos a tendência a esquecer daquilo que foi prometido por parte de Deus para com as nossas vidas. Foi o que estava acontecendo aqui com o povo, né? O povo, ele via toda aquela tribulação, todo aquele sofrimento, toda aquela escravização ali no Egito, e talvez a promessa de que eles estavam caminhando rumo a uma terra que mana leite e mel, talvez teria fugido, saído da mente deles, e certamente por isso veio a desobediência, né? Nós muitas vezes desobedecemos porque esquecemos da promessa e passamos a não andar sobre ela, tá bom? Então, fique aí como lição, fique atento, irmãos, à voz de Deus, né? E a voz de Deus está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tá certo? Nunca falhe, tanto para o nosso bem, como também para aquilo que pode, né, a terminar em uma situação ruim para nós, tá bom? Então nós devemos ficar atento a isso. Segunda lição é o que nós vimos aqui no finalzinho, né? Por causa de povos, nações como a de Balaão, né? Vale a pena tratar bem o povo de Deus. Vale a pena tratar bem o povo de Deus. Lá na frente, Paulo vai dizer o seguinte, né? Deixa eu lembrar o texto aqui. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu próprio tempo, né, você vai colher. Então, vale a pena tratar bem o povo de Deus. Sempre que você estiver diante de alguém que é povo de Deus ou que faz parte do povo de Deus, você deve tratar bem essa pessoa. Você deve acolher essa pessoa, porque você será abençoado pelo Deus de Israel. Amém, irmãos? Então fica aqui essas duas lições e todo esse conteúdo aí a respeito, né, do livro de Números. E na próxima quarta, querendo o nosso Deus, nós vamos estudar mais história, resumo da salvação. Quero falar para você algumas menções do livro de Números em toda a Bíblia Sagrada. Isso também é algo muito interessante. E a clássica divisão aí, os momentos onde o povo está nessa caminhada rumo à terra prometida, e isso está de forma categórica aí no livro de Números, tá certo? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse panorama e pedir ao Senhor que continue aí trabalhando nas nossas vidas acerca ou a partir da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse estudo, por esta lição, pela Tua palavra, que ela possa, ó Deus, se fazer clara na nossa mente, no nosso coração, com a ação do Teu Espírito Santo que habita em nós. E que possamos, ó Deus, aprender da Tua palavra, reter essas lições e viver, ó Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo e nos abençoando, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus.